Bem-vindos ao 30º e último resumo comentado da Bíblia, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46, Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42, Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46, João capítulo 18, versículo 1, Cristo é entregue, Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56, Marcos capítulo 14, versículos 43 a 50, Lucas capítulo 22, versículos 47 a 53, João capítulo 18, versículos 2 a 11. Cristo é preso. Foi quando que um que estava com Jesus arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreende e diz a gloriosa frase: quem fere com a espada, com a espada será ferido. Os que lançaram mão da espada, a espada será ferido. Um grande ensinamento que violência gera violência, que tudo que fizermos de ruim receberemos em troca, e tudo que fizermos de bom receberemos em troca. Cristo na sequência diz: pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Fica claro que precisava cumprir as Escrituras, como também para quem ama, para quem tem a lei de Deus no coração, basta orar, basta pedir e tudo lhe será dado, toda a proteção lhe será feita. Mateus capítulo 26, versículos 57 a 68, Jesus perante o Sinédrio, está em Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65, Lucas capítulo 22, versículos 63 a 71, João capítulo 18, versículos 12 a 14 e 19 a 24. Sinédrio é como uma suprema corte legislativa e judicial dos judeus, onde Jesus é interrogado e depois cuspido, esmurrado e esbofeteado. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Está em Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72, Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, João capítulo 18, versículo 15, João capítulo 18, versículos 25 a 27. Será quantas vezes na vida que negamos Cristo? Pelo contrário, será que algum dia vamos aceitar Jesus em nossos corações? Mateus capítulo 27, versículos 1 a 19, vem o suicídio de Judas. Mateus capítulo 27, versículos 11 a 31, Jesus perante Pilatos. Está em Marcos capítulo 15, versículos 1 a 20, Lucas capítulo 23, versículos 1 a 25, João capítulo 18, versículos 28 a 40, João capítulo 19, versículos 1 a 16. E o povo evidentemente orientado para condenar Jesus, soltando Barrabás e deixando Jesus ser condenado. Foi tecido a coroa de espinhos e a crucificação. Mateus capítulo 27, versículos 32 a 56, Marcos capítulo 15, versículos 21 a 41, Lucas capítulo 23, versículos 26 a 49, João capítulo 19, versículos 17 a 37. Apesar de alguns quererem que Jesus se livrasse dessa condenação, se livrasse da crucificação, desde a sua prisão, Jesus assim o permitiu para cumprir as Escrituras e deixar o seu legado e mais, não interferir no livre-arbítrio dos homens. As sequências serão terríveis e Cristo avisou por inúmeras vezes: toda vez que agirmos mal, haverá prantos e ranger de dentes, vamos queimar no inferno, ou seja, nossa mente, nossa consciência vai nos denunciar e ficaremos com esse tormento. O suicídio de Judas é o que um tormento, uma culpa pode fazer, ou seja, mais uma tremenda besteira, uma tremenda idiotice, um completo desequilíbrio cometido por Judas, que só piora as coisas para o seu espírito, que é o ser que realmente vive, que realmente existe.
Mateus capítulo 27, versículos 57 a 66, temos a sepultura de Jesus com a ajuda de José de Arimateia, um rico. Está em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 47, Lucas capítulo 23, versículos 49 a 56, João capítulo 19, versículos 38 a 42. José de Arimateia, discípulo de Jesus, o que prova que não é impossível um rico entrar no reino de Deus. No entanto, não se pode apegar esses bens e sim utilizá-los com sabedoria, pensando no próximo, dando emprego, salário justo, tratamento digno. Nicodemos também participou, de acordo com João capítulo 19, versículos 39. Nicodemos, que falamos dele na quinta apresentação, no nosso quinto resumo, onde Cristo ensina sobre reencarnação. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 20, o ressurgimento ou ressurreição de Cristo, está em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 20, Lucas capítulo 24, versículos 1 a 53, João capítulo 20, versículos 1 a 18. Primeiramente junto a Maria de Madalena e depois na Galileia aos 11 discípulos, e Jesus manda que eles ensinem o que eles testemunharam com Jesus e que estaria com eles todos os dias. No Evangelho de Mateus e Marcos dá uma versão de batismo. Marcos diz que o que crer e for batizado será salvo. Nessas 29 apresentações, cansamos de ver respostas de Cristo quando questionado por fariseus ou doutores da lei pelo jovem rico, que para ter a vida eterna é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entre tantas e outras passagens, destacamos Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, João capítulo 3, versículos 18 a 21. Vimos claramente que o batismo é uma acepção de algumas religiões. Jamais em vida Cristo fez qualquer batismo e sempre disse que para ser salvo devemos amar, segui-lo, pois ele nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, ele não prega o batismo, não prega dissensão, discriminação entre os irmãos. Apesar de Cristo ter vindo ensinar as ovelhas que tinham um conhecimento um pouquinho maior de Deus, que eram os judeus, crença monoteísta, não deixou de atender outras crenças quando assim lhe suplicaram. O próprio João o Batista diz textualmente que batizava com água e o que vem batiza com o Espírito Santo, ou seja, com a pureza da alma. Vem nos ensinar, nos dar exemplos de como chegar à perfeição. E João o Batista, com toda a sua pureza, diz que não era digno nem de carregar ou desatar as sandálias de Cristo. Demonstra claramente que rituais não nos diplomam em nada na nossa salvação, e sim nossas atitudes é que nos dignificam. O amor a Deus e todas as suas coisas, incluindo evidentemente o amor ao próximo, é o que nos diplomam e nos dignificam para encontrarmos Jesus e a felicidade. O batismo é uma forma alegórica de algumas religiões para nos clamar, nos chamar para que tenhamos uma vida reta, bem como o casamento também é um louvor para que respeitemos o nosso cônjuge em todas as situações. No entanto, não passam de rituais, muitas vezes muito belos e agradáveis de ver e ouvir, mas não precisam ser mercadoria para ser ofertada ou vendida. Deveria ser em todas as religiões que assim fazem, uma coisa simbólica e gratuita, como João o Batista assim fazia no seu batismo. Se alguém tiver alguma dúvida, volte às nossas apresentações passadas e veja a passagem dos filhos de Zebedeu. O que Cristo disse, o mesmo batismo dele não seria suficiente para colocar os filhos de Zebedeu, João e Tiago, 2 dos 3 profetas prediletos, ao seu lado.
Encerramos nossa apresentação. Esperamos que todas as religiões possam interpretar esses textos de maneira homogênea, sem proselitismo religioso, pois Cristo é maior que todos nós, como Deus é maior que Cristo. E nenhum quer ver suas palavras, as palavras de Deus, desvirtuadas por outros interesses. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que Deus nos abençoe.